Rio, capital da bicicleta. Possivelmente uma das maiores mentiras já proferidas sobre essa cidade. O Rio de Janeiro já tentou se vender como a capital brasileira da bicicleta, apesar da cidade praticamente não ter ciclovias. Querer comparar o Rio a cidades com malha cicloviária significativa como Amsterdã ou Copenhague beira o absurdo. As poucas ciclovias da cidade são vistas não como pista de circulação, mas como área de lazer com livre utilização por todos os cidadãos, estejam eles de bicicleta ou não. A ciclovia que mais se aproxima do modelo ideal é a da Orla, uma pista independente, claramente separada da calçada e da rua. E mesmo assim, ainda tem gente que insiste em caminhar pela pista em vez de seguir pelo calçadão, onde é lugar de pedestre. O fato de haver placas ao longo da praia dizendo "não caminhe na ciclovia" não causa qualquer constrangimento. Ciclo vem do grego kyklos, que quer dizer círculo, roda. Via vem do latim e quer dizer caminho. Ciclovia é um caminho para rodas. Exclua-se daí carrinhos de bebê e cadeiras de rodas. Ciclovia é uma pista de trânsito e deve ser encarada como tal. Já ouvi muita propaganda do governo dizendo que construíram dezenas de quilômetros de ciclovias pela cidade. Mas o que eles chamam de ciclovia, eu chamo de 2 linhas vermelhas pintadas na calçada. Entre as linhas, árvores, orelhões, hidrantes e buracos. Muitos buracos. Sem falar que pintar a faixa na calçada não tira os pedestres dali. O que nos leva ao modelo mais tradicional de ciclovia do Rio. A faixa compartilhada. A faixa compartilhada tem um grande problema. O carioca não sabe compartilhar. Pedalar num dia de sol é uma verdadeira corrida de obstáculos. Não é raro ver grupos de amigos ou famílias caminhando lado a lado, formando um paredão intransponível. Você pode buzinar, gritar, espernear, fazer o que for. Ninguém se abala. Estão todos ali exercendo o seu pleno direito de ocupar todo o espaço como se fossem donos da cidade. Quem usa bicicleta para ir para a aula ou trabalho enfrenta outro grande problema. Os trechos de ciclovia existentes na cidade não se conectam, o que força o ciclista a seguir em alguns lugares pela calçada e causa conflito com os pedestres, ou pela rua, onde ele pode ser, e muitas vezes é, atropelado. Tivemos muitos casos de fatalidades aí nos últimos anos. Outro problema das ciclovias cariocas é o material. Em vez de asfalto ou concreto para fazer uma pista uniforme, aqui adoram construir estradas de tijolinhos vermelhos que não levam ninguém a Oz e só servem para causar trepidação e desregular a bicicleta inteira. Algumas dessas estradas de tijolinho são construídas em cima da calçada. O problema é que aquela estreita pista vermelha causa uma atração irresistível aos pedestres, que apesar de todo o espaço que tem para circular, decidem invariavelmente andar pela ciclovia. E falando em construção, não posso deixar de citar a tragédia da ciclovia Tim Maia. O trecho de ciclovia que segue a Avenida Niemeyer, ligando a Praia do Leblon a São Conrado, foi inaugurado em abril de 2016. 3 meses depois, foi atingido por uma onda e desabou. Quase 2 anos depois, entre investigações e reconstruções, a ciclovia estava pronta para ser reinaugurada e mais 2 trechos desabaram. Ela permanece interditada até hoje. Sim, 45 milhões de reais enferrujando a olhos vistos. Na mesma época foi construído o novo elevado do Joá, e poderiam ter incluído no projeto uma ciclovia. Porém, decidiram transformar o acostamento do elevado antigo, que já era estreito, na nova ciclovia. O resultado foi um corredor, teoricamente de mão dupla, mas por onde mal passa uma bicicleta. Uns anos atrás, no Dia Mundial Sem Carro, o então governador do Rio decidiu incentivar a população a deixar o carro em casa para ir trabalhar. Como ele fez isso? Mandou fechar todos os estacionamentos do centro da cidade. Para dar o exemplo, ele próprio foi de bicicleta para o trabalho. Saiu do apartamento dele na Praia do Leblon e foi até o Palácio Guanabara em Laranjeiras, um percurso de mais ou menos 50 minutos. Ele tinha um séquito de seguranças à sua volta parando o trânsito para ele passar. Chegando ao seu gabinete, ele tinha um chuveiro à disposição. Agora, e o cidadão comum, que não tem esse luxo? Ser ciclista no Rio não é fácil. Eu mesmo já passei por situações que beiram um absurdo. Uma vez aqui perto de casa, eu estava subindo a rua e o sinal fechou. Eu ainda estava longe, então eu fui reduzindo aos poucos a velocidade. Uma senhora que estava atravessando a rua, em vez de dar mais 2 passos, chegar à calçada e seguir a vida dela, resolveu fazer uma trajetória parabólica e veio pelo cantinho da rua ao meu encontro. Eu tive que frear bruscamente, e ela, assustada, começa a gritar dizendo que o sinal estava vermelho. Eu me limitei a responder: lugar de pedestre é na calçada. Nisso, um senhor que vinha passando e não tinha nada a ver com a história tomou as dores dela e começa a gritar que eu estava errado. Quer dizer, ela estava andando pela rua, ela estava na contramão,
E eu estava errado. Eu até achei que as coisas fossem melhorar quando começaram a instalar essas estações de bicicleta de aluguel pela cidade, mas infelizmente absolutamente nada foi feito em matéria de estrutura. Eu entendo que não é fácil modificar uma cidade inteira de uma hora para outra, e a construção de uma malha cicloviária eficiente no Rio esbarra num grande obstáculo, que é a absoluta ineficiência do sistema de transporte. Explico. O projeto original do metrô do Rio é de 68. Ele previa 6 linhas que ligariam a cidade inteira, desde a Barra até a Ilha do Governador, chegando a São Gonçalo. Esse projeto, infelizmente, nunca saiu do papel graças à máfia dos ônibus, e o metrô do Rio hoje, na prática, conta com uma linha. Com isso, grande parte da população fica sujeita aos ônibus, a forma mais ineficiente de transporte. E quem tem carro prefere usar. Se a gente tivesse um metrô eficiente e um sistema de ônibus complementar a ele, mais pessoas deixariam o carro em casa. Todo mundo ganha com o transporte eficiente. O trânsito fica mais leve, o ar fica mais limpo, o tempo de deslocamento diminui. E com a rua mais vazia, é possível construir ciclovia onde normalmente se estaciona. Mas para isso a gente precisa parar de eleger bandido e botar no poder alguém que tenha interesse em fazer pela cidade. E assim, um dia, o Rio vai poder de fato ser chamado de capital da bicicleta. Já passou dificuldade andando de bicicleta? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Semana que vem tem mais.